Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue presente conosco nesta manhã. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical, abrindo a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 63. Livro dos Salmos, Salmo de número 63. Salmo esse que nos convida a buscarmos a Deus. Esse é um salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Livro dos Salmos, salmo de número 63. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra de tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, e o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Essa é a nossa motivação para reunirmos irmãos e irmãs nesta manhã. E nós vamos orar ao Senhor, né? Nós vamos agradecer ao nosso Deus por esse dia, pelas bênçãos derramadas, mas eu quero também agradecer a Deus aqui juntamente com os irmãos, com os aniversariantes da semana. No dia 18, o nosso irmão Lucas, o Luquinha, né? Lucas Rezende Brandão, completou aí um ano mais de vida. No dia 22, no dia 19, de aniversário de casamento, o nosso irmão presbítero Mauro e a nossa irmã Gisele. Então nós vamos orar por eles, pedir para que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Vamos orar neste momento. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos aqui presentes. Obrigado, ó Deus, também pelas bênçãos, Pai, derramadas sobre a nossa vida, Pai, no decorrer dessa semana. Te agradecemos também, ó Deus, de uma forma especial, pela vida, Pai, do nosso irmão Luquinha, que completou, Pai, um ano mais de vida. Que o Senhor continue, Pai, a derramar bênção, derramar graça sobre a vida, Pai, do teu servo. Abençoe também, Pai, a vida do Mauro, da Gisele, completar um ano mais de casamento. Que o Senhor continue, Pai, a abençoá-los. E também, ó Pai, abençoe, Pai, a nossa igreja. Abençoe, Pai, a igreja reunida nesta manhã, para juntos louvarmos, adorarmos e exaltarmos o teu santo nome. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade, às nossas lições aqui, falando sobre aprendendo com Jesus. Então, nós já vimos a escola de Jesus, nós já vimos o professor Jesus, e hoje, à luz de Lucas, capítulo 2, versículo 11, nós vamos estudar sobre os ofícios de Cristo. Lucas, capítulo 2, versículo 11. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas, capítulo 2, versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo,
o Senhor. Irmãos, nós vamos estudar nesta manhã sobre os ofícios de Cristo. E é tão interessante quando nós estudamos sobre os ofícios de Cristo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra Cristo, ela foi acrescentada pelos anjos, como nós podemos ler aqui em Lucas capítulo 2, versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. À luz do versículo 10, quem fala isso é o anjo. Então, o anjo acrescentou ao nome de Jesus, essa palavra Cristo, que significa ungido. Então, Cristo significa ungido. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, essa palavra, ela expressava a ação do Espírito Santo, designando as pessoas para 3 ofícios. Para o ofício de profeta, para o ofício de sacerdote e para o ofício de rei. E foi necessário que Jesus, que Cristo, exercesse como nosso mediador os ofícios de profeta, de sacerdote e de rei. Cristo é o nosso sacerdote, Cristo é o nosso profeta e Cristo é o nosso rei. Ele representa, e aí, irmãos, nós precisamos entender também que quando nós falamos, por exemplo, desses ofícios, nós devemos entender que, como profeta, Jesus representa Deus, ou melhor, como profeta, ele representa Deus diante do homem. Como sacerdote, ele representa o homem diante de Deus. E como rei, ele exerce o domínio e restaura o domínio original do homem. Ou seja, Cristo é o nosso sacerdote, Cristo é o nosso profeta e Cristo é o nosso rei. Então, nessa manhã, à luz desse tema, os ofícios de Cristo, nós vamos ver cada um desses 3. E o primeiro que nós vamos começar a estudar nessa manhã é justamente sobre o ofício de profeta. Cristo como o nosso profeta. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, há 3 palavras que são usadas para transmitir a ideia de profeta. A primeira dela é Nabi, que significa, que o significado da raiz dessa palavra, apesar de incerto, no entanto, as passagens de Êxodo 7:1 e Deuteronômio 18:18 trazem com clareza a ideia de que essa palavra, Navi, ela significa aquele que traz uma mensagem da parte de Deus ao povo. Então, essa é a primeira ideia, quando nós falamos de profeta. É alguém que traz uma mensagem da parte de Deus ao povo. A segunda palavra é roê, que trazem a ideia de alguém que recebe revelações de Deus, particularmente na forma de visões. Ou seja, nós já vimos isso quando nós assistimos os filmes bíblicos. É quando a pessoa ela entra em êxtase e ela tem aquelas visões. Essa é a ideia aqui, ou seja, a profecia mediante a forma de visões. E é tão interessante também, irmãos, que essas expressões, elas falam do profeta como alguém que estava a serviço especial do Senhor. É bom a gente entender aqui, porque nos nossos dias se valoriza muito essa questão da profecia, essas questões das revelações. Irmãos, tudo que era necessário ser revelado para nós encontra-se nesse livro chamado Bíblia que você tem nas suas mãos. Os profetas foram homens usados por Deus para que a palavra dele, que nós temos hoje na mão, fosse escrita. Hoje nós podemos dizer que nós temos toda a revelação de Deus nas nossas mãos. Quando nós vamos para o Novo Testamento, aí vem então que nós encontramos a palavra profemi, que traduz a ideia de alguém que transmite algo da parte de Deus para outro. Veja bem que profeta, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é alguém que recebe de Deus e transmite para as pessoas.
O profeta, ele não transmite aquilo que ele acha. O profeta, ele transmite aquilo que Deus manda, aquilo que Deus disse. O profeta não pode alterar a mensagem. Por isso que nós temos os profetas verdadeiros e nós temos os falsos profetas. E todas as vezes que esses falsos profetas, eles tomam conta, eles dominam a igreja morre. O profeta, então, no Novo Testamento, é alguém que transmite algo de Deus a outro. Em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 até o versículo 19, nós encontramos ali o testemunho de Moisés, de que Deus levantaria um outro profeta semelhante a ele. Nós devemos lembrar que Moisés, Deus falava face a face com ele. E Deus então promete que vai levantar um outro profeta semelhante a Moisés. Quando nós olhamos para Atos capítulo 3, versículo 22, Pedro declara ali que a profecia, irmãos, essa profecia lá de Moisés, ela se cumpriu na pessoa de Jesus. Ela se cumpriu essa profecia, ela se cumpriu na pessoa de Cristo. O profeta é o revelador de Deus, irmãos. E nessa condição, Cristo é apresentado no Novo Testamento em vários textos. Olha só, o profeta é o revelador de Deus. E nessa condição, Jesus Cristo, ele é apresentado para nós em vários textos. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 18. Diz assim o texto: o Filho unigênito é que revelou o Pai. Em João capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus capítulo 1, versículo 1. No passado Deus falou pelos profetas e no presente nos falou através do Filho. Jesus, em João capítulo 15, versículo 15, Jesus afirma que revelou tudo quanto o Pai o fez conhecer. Jesus é a máxima revelação, é a mais alta revelação de Deus. Ele é o profeta real, porque os outros eram apenas figuras do verdadeiro profeta. Irmãos, todos os profetas do Antigo Testamento apontavam para o verdadeiro profeta, o nosso maior profeta, Jesus Cristo. Jesus é o nosso maior profeta. Por isso, tudo que tem no Antigo Testamento aponta para Cristo. E nós precisamos entender que, como profeta, Cristo veio até nós para nos salvar do engano do pecado, mas também, como profeta, ele revelou a salvação de Deus aos homens. Ou seja, Cristo é o único meio do homem ser salvo. Essa é a mensagem nossa hoje. A mensagem nossa hoje é: só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, e esse caminho é Jesus. Essa verdade é Jesus, e essa vida é Jesus. Não existe salvação fora de Jesus, irmãos. É isso que a palavra de Deus revela para nós. É isso que os profetas revelavam no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, todas as profecias concernentes à salvação apontam para Jesus. Hoje nós encontramos muitas pessoas querendo ser salvas, mas sem depender de Jesus. Isso não há como ser feito, porque a salvação é exclusivamente, unicamente, através de Jesus. Como nós já falamos aqui, se na antiguidade todos os caminhos levavam a Roma, nós podemos dizer que todos os caminhos podem levar sim a Roma, mas não levarão ao céu, porque o céu só tem um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo.
Nós precisamos anunciar isso. Nós precisamos pregar isso. E quando nós formos falar do Evangelho, nós precisamos falar isso para as pessoas. Não é a igreja quem muda a vida das pessoas, irmãos. Você pode passar uma vida inteira dentro da igreja. Você pode frequentar a igreja a sua vida inteira. Mas se você não tiver um encontro pessoal com Jesus, você acordará no fogo do inferno. O que salva não é a igreja. O que nós devemos pregar é o Evangelho, e o Evangelho é Jesus. Se nós temos que levar uma mensagem para as pessoas, a mensagem é: arrependam-se, creiam em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Nós precisamos entender isso. Não há salvação fora de Jesus. Jesus, ele é o nosso profeta, porque ele nos falou sobre o caminho, ele nos falou sobre o céu, ele nos mostrou como chegarmos ao céu, mas Jesus também é o nosso profeta, porque ele revelou quem Deus é. Por isso, irmãos, se vai pregar o Evangelho, fale de Jesus. A nossa missão é anunciar Jesus. E lembre-se, igreja não muda a vida de ninguém. Quem muda é o Jesus que nós pregamos na igreja. Se Jesus não fosse Senhor e Salvador da sua vida, você será um religioso. Mas se Jesus fosse Senhor e Salvador da sua vida, você será, sim, um discípulo de Jesus. E os discípulos de Jesus entendem que foram chamados, primeiro, para estar com Jesus. Segundo, para negar-se a si mesmo. Terceiro, para tomar a sua cruz, ou seja, estar pronto a morrer por Jesus. E quarto, a seguir a Jesus. Aonde quer que Jesus for, eu irei. Infelizmente, nós lidamos hoje com muitos religiosos e poucos discípulos. Nós lidamos hoje com muitos religiosos e poucos discípulos. Que você possa ser um discípulo de Jesus. Que você possa ser um pregador do Evangelho. Que você possa ser, sim, um profeta. Um profeta com a palavra revelada. Porque tudo que nós precisamos está na Bíblia, irmãos. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. Ao invés de ficar procurando profecias, estude a Bíblia. Conheça a sua Bíblia. Separe um tempo de oração. Separe um tempo de oração. Leia, estude, medite. E outra coisa, venha para a igreja. Porque aqui Deus tem uma palavra para o seu coração também. Conversando com um irmão ontem aqui na igreja, nós ainda falávamos a respeito disso, do perigo do crente em casa. Porque o crente em casa, irmãos, é igual a pessoa que vai fazer dieta. Você já viu a pessoa quando ela vai fazer dieta? Ela faz a dieta de acordo com o que ela gosta. E nós fazemos isso espiritualmente. Quando você fala assim, não, eu vou ficar em casa, eu vou estudar, você vai estudar o que você quer, você vai ouvir os pregadores do jeito que você quer, ou seja, você vai alimentar daquilo que você gosta e não daquilo que você precisa. É por isso que tem muita gente que começa com dieta e depois o que acontece? Fica doente. Porque só come o que gosta e não aquilo que precisa. Irmãos, tudo que nós precisamos está na Bíblia. Tudo que Deus tinha para revelar para nós está na Bíblia. Basta nós estudarmos, basta nós meditarmos, basta nós lermos, basta nós orarmos e basta nós frequentarmos a igreja para ouvirmos aquilo que Deus tem para o nosso coração também. Jesus é o nosso profeta. Mas além de profeta, em segundo lugar, nós vamos ver também que Jesus, ele é o nosso sacerdote.
Então veja bem, Jesus é o profeta, é aquele que revelou a Deus, mas é aquele também que revelou o caminho para Deus e se mostrou como o nosso caminho, o único caminho. Jesus é o nosso profeta. Mas Jesus também, ele é sacerdote. A carta aos Hebreus, irmãos, quando você olha para o capítulo 4, versículo 14, diz assim, ó, lá vai fazer uma afirmação. E a afirmação é essa. Olha só. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Irmãos, para entendermos aqui o ofício de sacerdote, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: qual é a função do sacerdote no Antigo Testamento? Qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Quando nós estudamos o sacerdócio no Antigo Testamento, nós vamos ver que o sacerdote tinha ali algumas funções. Por exemplo, oferecer sacrifício pelo povo diante de Deus. Então, quem oferecia o sacrifício diante de Deus para o povo, ou melhor, o sacrifício do povo diante de Deus, era o sacerdote. Essa era a função dele. A função dele era oferecer o sacrifício pelo povo diante de Deus. Como que isso acontecia? O povo trazia os animais, o sacerdote então ali fazia o sacrifício, e aquele sacrifício então, segundo cada ritual, cada parte, né? Podemos assim dizer, tinha todo o jeito de fazer. Não podia ser de qualquer jeito, não. O nosso Deus é um Deus organizado, irmãos. Então o sacerdote vinha, oferecia o sacrifício. Uma outra função também do sacerdote é entrar além do véu e interceder pelo povo. Aqui não eram todos os sacerdotes. Quem fazia isso aqui era o sumo sacerdote. E ele fazia isso uma vez por ano. E sabe o que ele fazia? Ele tinha que separar o momento aonde ele confessaria todos os seus pecados. Ele intercederia por ele e então ele ia adentrar o Santo dos Santos para interceder pelo povo. E era tão interessante, irmãos, que quando o sumo sacerdote ia adentrar o Santo dos Santos, ele tinha uma corda amarrada à cintura e ia com um sino na mão. Porque se houvesse alguma coisa que desagradasse a Deus, ele era torrado. Ele era morto, melhor dizendo. Ele era morto, irmãos. E aí, se o sumo sacerdote fosse morto, quem ia entrar lá para tirar? Então, o que eles faziam? Eles puxavam com a corda. Quando o sumo sacerdote estava fazendo e estava tudo ok, ele balançava aquele sino dizendo, olha, está tudo bem. Então, o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, uma vez no ano, melhor dizendo, para interceder pelo povo. Uma outra coisa, ele entrava e depois ele saía também para abençoar o povo. Então, irmãos, uma vez que ele entrou, ele intercedeu pelo povo junto a Deus no Santo dos Santos, agora ele sai. E ele sai para abençoar o povo. Assim, a função do sumo sacerdote envolvia reconciliação, intercessão e bênção. Então, nós podemos dizer que a função do sacerdote no Antigo Testamento era reconciliar o povo com Deus, era interceder o povo, interceder pelo povo junto a Deus e também abençoar o povo de Deus. Por isso, irmãos, que nós temos a bênção araônica, né? Que nós encontramos em Números, capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo. Números, capítulo 6.
Versículo 22. A bênção sacerdotal. A função do sacerdote era abençoar o povo. Versículo 22 diz assim, Números capítulo 6, versículo 22. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto, e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Irmãos, a bênção é sinal que Deus abençoa o seu povo. Agora, hoje, nós lidamos com uma outra, não que a bênção mudou, mas hoje, quando nós abençoamos o povo de Deus, nós usamos, né? E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus continue presente sobre a sua vida, não só agora, mas para todo o sempre. A diferença da bênção do antigo para o novo é que nós abençoamos o povo de Deus agora em nome da Trindade. Com Deus Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo. A função do sacerdote era reconciliação, intercessão e bênção. Mas quais eram os requisitos para ser sacerdote? Eu acho interessante isso, irmãos, que para ser sacerdote tinha que ter requisitos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 5, lá tem os requisitos para ser lá. Mas no versículo 1 do capítulo 5 de Hebreus diz assim, ó, deve ser indicado por Deus para este ofício. Quem escolhia o sacerdote, irmãos? Era Deus. No Antigo Testamento, tinha ali os levitas. E a linhagem de sacerdote saía da tribo dos levitas. E a linha de sacerdote saía de Arão. Arão e seus filhos. Depois, os descendentes. E assim foi até chegando à tribo dos levitas. Como que acontece hoje? Deus não mudou. Deus não mudou, irmãos. O que nós não temos mais hoje é levita. Guarda bem isso aqui para você. Principalmente pessoal que faz parte de equipe de louvor. Às vezes a pessoa está lá, começou na equipe de louvor, ela chega e fala o seguinte, não, eu sou levita. Filho, você não é mais levita. Aliás, depois de Jesus, não tem mais levita. Porque se você é levita, e tem gente que enche o pulmão, irmãos, para dizer, né? Eu sou levita. Irmãos, quem limpa a igreja é levita. Quem tira a pó da igreja é levita. Quem, por exemplo, o nosso irmão Edson, que nos ajuda aqui com a transmissão, à luz do Antigo Testamento é levita. As irmãs que cuidam da limpeza aqui da nossa igreja é levita. Agora as pessoas acham que levita é só quem canta. Irmãos, os cantores faziam parte da tribo de Levi. Mas isso acaba em Jesus. O que nós temos em Jesus agora? O que nós somos em Jesus agora? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para pregarmos, para anunciarmos, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não vem com essa história de levita, porque nós não temos mais levita, não. O que nós temos hoje é reino e reino de sacerdotes. E aí, dá uma olhadinha o que o sacerdote podia fazer e o que o sacerdote não podia fazer. Dá uma olhada o que o sacerdote podia beber e o que o sacerdote não podia beber. Dá uma olhada o que ele podia comer e o que ele não podia comer. Nós não temos mais
levitas. Equipe de louvor, conjunto de louvor, coral, não são levitas. Guarde isso para a sua vida. Eu sou levita, né? Até ouvi tem um pessoal que eu sigo aí na internet, eles falam o seguinte, né? O irmão fala que é levita, mas não guarda o microfone, não coloca a pilha, não higieniza o seu microfone, fica esperando. Irmãos, o outro disse, é levita, mas não cuida do violão, não cuida do teclado, não cuida do baixo, não cuida da bateria. Irmãos, Deus nos chamou para servirmos. O sacerdócio não é algo para vanglória. O sacerdócio é um chamado para o serviço. Ou melhor, olha, até enrolou aqui agora. Para o serviço. Deus nos chamou para servir. E então, quem chama é Deus. Como que Deus faz nos nossos dias? Irmãos, Deus tem chamado irmãos e irmãs para a pregação. Os homens dentro da igreja presbiteriana, que são chamados por Deus, eles dão continuidade, eles vão para o seminário, eles formam pastores, mas Deus também tem chamado as irmãs. Quantas irmãs nós não conhecemos que têm servido na obra missionária, que têm servido como evangelistas na igreja? São irmãs que têm pregado a palavra do Senhor. Quem chama é Deus. Quem escolhe é Deus, quem capacita é Deus, e quem Deus usa para abençoar é a igreja. Por isso que o chamado, o despertamento acontece na igreja. Então, não é simplesmente ele chegava lá e falava assim, viu, eu quero ser sacerdote. Não, peraí, filho, não é assim não. No Antigo Testamento de que tribo você é? Eu sou da tribo de Judá. Esquece, você não pode. Eu sou da tribo de Benjamim. Esquece, você não pode. Sabe por quê? Porque os sacerdotes saíam da linhagem de Arão e da tribo de Levi. Foi assim que Deus fez, irmãos. Foi assim que Deus instituiu. Mas nós precisamos entender também que Cristo é superior a qualquer sacerdócio humano. Jesus, ele é superior, irmãos. Não existe outro igual a Jesus. É superior ao sacerdócio de Arão, porque o sacerdócio de Jesus é celestial, ele é perfeito, ele é único, ele é suficiente e eterno, como nós vemos em Hebreus capítulo 8. Em contraste com a eficácia temporária do serviço de Arão, o texto traz essa afirmação para nós. Cristo efetuou uma redenção eterna. Além disso, o sacrifício de Cristo foi melhor, pois enquanto Arão oferecia sangue de animais, Cristo ofereceu o seu próprio sangue. Por isso que nós não temos mais sacrifício de animais. Por isso que nós não temos mais esses rituais, irmãos, do Antigo Testamento. Por isso que nós não temos mais sacerdote, sumo sacerdote, porque Jesus pôs um ponto final nisso. Nós temos agora o sumo sacerdote Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador, ele é o nosso salvador, ele é aquele que está à direita de Deus Pai, aonde intercede por você, aonde intercede por mim. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós não temos outro Salvador. Nós não temos outro mediador. Nós não temos outro sumo sacerdote. Nós temos somente Jesus. E como foi o grande grito da reforma no século XVI. Somente Cristo. Só Cristo.
Agora hoje a gente vê a igreja tentando voltar para as coisas do Antigo Testamento. Não, vamos pôr vestes sacerdotais na liderança. Isso não existe, isso acabou. Vamos entrar com a arca. Acabou, irmãos. Nós não precisamos mais de arca. Nós temos a revelação de Jesus. Nós temos Jesus. Vamos encenar aqui o sacrifício do Cordeiro. O sacrifício do Cordeiro foi na cruz do Calvário. E de uma vez por todas. É triste a gente ver a igreja querendo voltar aos rituais que Cristo pôs um ponto final. Quando nós fazemos as encenações, tudo aponta para Cristo. E nós sabemos que Cristo já veio. Que Cristo chegou. E que Cristo reina. E que Cristo está vivo. Por isso Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está à direita de Deus Pai, aonde Ele intercede por nós. Irmãos, o sacerdócio de Jesus foi perfeito. E eu gostei muito dessa expressão. Arão oferecia sangue de animais. Cristo ofereceu o seu próprio sangue. A minha salvação não foi à custa de sangue de animais. A minha salvação foi à custa do sangue do meu Senhor, do meu Salvador, Jesus Cristo. Por isso que não vem com essa história para mim que tem que pôr as coisas, que tem que trazer, isso acabou. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Quer saber como ser feliz? Olhe para Jesus. Quer saber o preço que nós devemos pagar? Olhe para Jesus. É Jesus, irmãos, o nosso profeta. É Jesus, o nosso sacerdote. E aí, para encerrar, em terceiro e último lugar, nós não poderíamos deixar de falar que Jesus, ele é o nosso rei. Jesus é o nosso rei, irmãos. A gente até lembra às vezes do acampamento, lá a gente, na época do acampamento, o povo ia fazer tiro de guerra, sempre aparecia, né? Aqueles cânticos lá, né? Tiro de guerra que eles falavam lá. Esses cânticos aí, né? Que eles falavam lá. Aí eles começaram lá, rei, 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 Jesus Cristo é nosso rei. E é mesmo. E é mesmo, irmãos, nós não temos outro rei. Jesus, ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei, irmãos. E é interessante que nós devemos distinguir 3 aspectos da realeza de Jesus. Entre elas, primeiro, a realeza que ele possui como a segunda pessoa da Trindade. Ele é rei. É a realeza que lhe foi outorgada pelo Pai como mediador entre Deus e os homens. A segunda. O homem foi colocado no mundo como representante da soberania de Deus, exercendo o domínio sobre a obra da criação. Lembram de Gênesis capítulo 1? Versículo de número 26 a 29? Deus colocou Adão no paraíso e falou para ele, você vai governar, você vai cuidar, você vai zelar. O que aconteceu com Adão? Fracassou. Mas Jesus não fracassou, irmãos. Jesus não fracassou. O governo providencial e moral de Deus seria suficiente para o bem-estar do homem. Mas o pecado pôs o homem em revolta contra Deus e participante do reino de Satanás. Ou seja, aquela perfeição que nós encontramos no paraíso, uma vez que o pecado entrou, acabou. Sabe o que nós gostamos de fazer? Desobedecer a Deus. Sabe o que nós amamos fazer, irmãos? Desobedecer a Deus. Sabe o que nós gostamos de fazer? Tomar decisões sem consultar a Deus. E aí, quando as coisas dão errado na nossa vida, a gente reclama. Por isso que nós precisamos do nosso rei. Por isso que nós precisamos de Jesus.
Aquele domínio, irmãos, que o homem perdera por causa da sua rebeldia contra Deus, foi readquirido por Cristo, o segundo Adão. E aqui é bom você lembrar, aonde Adão fracassou, Jesus não fracassou. Adão fracassou no paraíso. Jesus triunfou fora do paraíso. Nós precisamos entender isso, irmãos. Jesus é o nosso rei. Como os outros ofícios, também o de rei, Cristo exerceu antes da sua encarnação, durante o seu estado de humilhação e continua a exercer no seu estado de exaltação. Deus instituiu. Nós temos um rei, e esse rei é Jesus Cristo. Irmãos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e se você for estudar, você vai notar, Deus nunca instituiu rei sobre Israel. Aí você vai falar para mim, né? Pastor, e Saul? E Davi? Pois é, vai lá. Veja quando Deus instituiu, quando manda o profeta ungir. O texto diz que Deus fala para Samuel, vai lá e unge Saul, meu príncipe. Vai lá e unge Davi, meu príncipe. Deus nunca instituiu o rei, porque o rei de Israel é ele. O rei de Israel é ele. Ele é o nosso rei, irmãos. Ele é o nosso Senhor. O povo de Deus não tem rei humano. O povo de Deus tem um rei eterno. E é por isso que no Novo Testamento a igreja foi perseguida e a igreja sofria. Sabe por quê? Principalmente no Império Romano. Porque além de imperador, os Césares diziam que eles eram deuses. E quando pegavam um cristão pela frente, o cristão dizia, nós não temos outro rei e nós não temos outro Deus. E eles morriam por causa disso. Nós não temos outro rei, irmãos. Nós temos um só. E nós temos aquele rei que ele tira e coloca quem ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Essa semana eu estava lendo um pouquinho sobre a vida de Nabucodonosor, e que negócio interessante, né, irmãos? Porque Nabucodonosor se exaltou, não ouviu a mensagem que Deus tinha mandado para ele. Ele passou 7 épocas como animal, pastando, até o momento que ele recobrou a consciência e ele reconhece que não há outro Deus além do Deus de Nabucodonosor, ou melhor, o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Ele reconhece que só há um Deus, que só há um Senhor, que há um só Rei que está acima de todos. E esse é o Deus Altíssimo, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o nosso Deus. E lembre-se, Deus não permite que a sua glória seja dada a outro. Irmãos, o reino de Cristo é um reino de poder. Ele sustenta, ele governa e ele julga o mundo. Basta você olhar para o Salmo 2, versículo 6 ao versículo 8. Você olhar para Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32. Você olhar para Mateus capítulo 28, versículo 18. O nosso Deus é um reino de poder. Eu quero novamente trazer na imagem, na sua mente e no seu coração, para você entender que com Deus não se brinca.
Com Deus não se zomba. Na mesma passarela onde fizeram aquela encenação no ano de 2019, aonde que debocharam do nosso Senhor e Salvador, esse ano não teve nada. Esse ano não teve nada. Com Deus não se brinca, irmãos. Com Deus não se zomba. Ele reina, Ele governa. Nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida, como nós temos olhado para Ele, como nós temos servido a Ele. Ele reina, Ele governa e Ele julga. E Ele é justo. Uma outra coisa que nós não podemos esquecer também, que o reino de Cristo é um reino de graça. Ele estabelece, legisla, administra, defende e faz crescer a sua igreja na terra. Quem defende a igreja, irmãos, de Cristo é o próprio Cristo. Por isso que a nossa esperança não está em nenhum governante humano. A nossa esperança está naquele que era, que é e que sempre será o mesmo. Jesus Cristo, o nosso Rei. Nós temos sim, como povo de Deus, a obrigação, o dever de orar pelas autoridades instituídas, porque nós cremos que quem instituiu foi Deus. E Ele põe e Ele tira quem Ele quer, na hora que Ele quer. E lembre-se, com Ele não se brinca, muito menos com a sua igreja. E para finalizar, o reino de Cristo também é um reino de glória. Ele recompensa o seu povo, redimido, com a plena revelação de si mesmo, no aperfeiçoamento do seu reino, na sua ressurreição e no seu juízo. Irmãos, nós veremos o nosso Rei. Nós veremos o nosso Senhor e Salvador, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, nós o veremos. Face a face. Ah, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E agora eu vou pegar a coroa da justiça, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Irmão, você está pronto para encontrar com o seu Senhor e Salvador? Você está pronto para encontrar com Jesus Cristo? Você tem certeza da sua salvação? Jesus é o nosso profeta, perfeito. Jesus é o nosso sacerdote, perfeito. E Jesus é o nosso único Rei, perfeito. A igreja de Cristo precisa entender que tudo o que nós precisamos já foi revelado e encontra-se na palavra dele. Nós não precisamos mais de sacerdócio humano para interceder, para mediar. Nós temos o sumo sacerdote, Jesus Cristo, o qual intercede, o qual é o nosso único mediador. E está à direita de Deus Pai, fazendo isso por você e por mim. Mas nós também precisamos entender que a nossa vida não é nós quem governamos. Quem governa a nossa vida é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Rei, Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós temos profeta, nós temos sacerdote e nós temos Rei. Ele se chama Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esta manhã. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de aprendermos a Tua palavra. E abençoe, Pai, nos restantes desse dia, derramando graça,
misericórdia e salvação, Pai, sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela vida dos irmãos, pela vida das irmãs. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Para os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela internet, primeiramente eu gostaria que Deus continuasse a abençoar a sua vida, derramando graça e misericórdia. E fica aqui o convite para você vir conhecer a nossa igreja. Lembramos aqui, principalmente os pais da nossa igreja, que são membros da nossa igreja. Irmãos, nós começamos hoje a ter classe aqui na nossa igreja para os pré-adolescentes, adolescentes e também para os jovens. Então é o seguinte, nós convidamos você a vir participar conosco. Então, domingo que vem, ou melhor, convidar você para estar conosco. Importante agora, domingo que vem, nós não teremos mais transmissão. Domingo que vem, nós teremos aqui às 9 horas da manhã, as assembleias. A assembleia extraordinária, que os irmãos que são membros da nossa igreja deverão participar. E logo após a assembleia extraordinária,